Bem, como seria a Terra se fosse o único planeta no Sistema Solar? Ou o que aconteceria com o nosso planeta se a Lua desaparecesse? E se os dinossauros não tivessem sido extintos? Todos já vimos a história. Há mais de 66 milhões de anos, um grande asteroide atingiu a Terra. Quase 75% das criaturas que vagavam por aqui naquela época foram dizimadas em uma extinção em massa, entre elas os dinossauros. Tiranossauro, Triceratops, Velociraptor, todos se foram, mas por causa disso estamos todos vivos. De acordo com a ciência, a raça humana se desenvolveu com mais segurança sem essas criaturas gigantescas para nos caçarem. Mas e se aquele asteroide tivesse se espatifado a poucos quilômetros de distância do lugar onde caiu? Como seria o mundo hoje? Imagine caminhar pela rua até o seu supermercado local e se deparar com um T-Rex do tamanho de um caminhão. Isso poderia acontecer nesse universo alternativo de que estamos falando? Bom, os dinossauros teriam que resistir a muito mais do que um asteroide para viver hoje em dia. Cerca de 55 milhões de anos atrás, as temperaturas no planeta subiram. O clima ficou 8 graus mais quente do que é hoje. As florestas tropicais floresceram e a vegetação era abundante. Nesse cenário, os dinossauros herbívoros teriam provavelmente prosperado, mas eles teriam uma aparência um pouco diferente. As plantas que cresceram durante esse período não eram muito ricas em nutrientes. Isso significa que os dinossauros teriam diminuído de tamanho, não tendo a energia necessária para crescer até o seu tamanho normal. Então, há cerca de 34 milhões de anos, a América do Sul e a Antártida se dividiram, o que resultou em um clima mais frio e seco. Durante esse período, os dinossauros de pernas longas teriam sido os únicos a sobreviver. Naquela época, os animais tinham que viajar longas distâncias para caçar, já que as estações começaram a afetar a disponibilidade de comida e água. Em comparação com os mamíferos daquele período, os dinossauros teriam tido vantagens significativas, como mais dentes ou melhor visão. E falando em mamíferos, alguns provavelmente nunca teriam evoluído. Eles teriam se tornado o café da manhã dos dinossauros. Por sinal, você sabia que alguns dinossauros vivem entre nós hoje? Pense nos pombos, ou pássaros em geral. Todos evoluíram dos dinossauros. Agora, aposto que você já ouviu uma ou duas vezes que usamos apenas 10% do nosso cérebro. Se isso fosse verdade, o que aconteceria se utilizássemos 100% dele? Seríamos capazes de compor uma sinfonia? Nos tornaríamos gênios da tecnologia e criaríamos uma empresa multimilionária da noite para o dia? Vamos começar com os fatos. Não usamos apenas 10% do nosso cérebro. Essa ideia foi popularizada pelos filmes, mas não é muito precisa. A verdade é que a maior parte dele está ativa o tempo todo, mas nem todas as peças estão funcionando simultaneamente. A porcentagem exata varia de pessoa para pessoa. Agora, os neurologistas dizem que você não gostaria de usar 100% da capacidade do seu cérebro de uma só vez. Seu corpo simplesmente não teria energia suficiente para isso, o que significa que estaria com fome o tempo todo. Imagine o número de calorias necessárias para isso acontecer. Você também estaria limitado pelas necessidades básicas do seu corpo: respirar, digerir alimentos e circulação de sangue. Então, se você usasse toda a capacidade do seu cérebro, estaria cansado o tempo todo. Seria pior do que correr uma maratona sem nenhuma preparação. O cérebro precisaria de todo o seu sangue, o que significaria menos oxigênio para os pulmões. Diferentes órgãos começariam a parar de funcionar um por um. Em poucas palavras, seria terrível para a saúde. Por sinal, alguns pesquisadores estimam que mais de 60% do cérebro é composto por algo chamado de matéria escura neural. Em outras palavras, essa matéria escura consiste em neurônios que não têm propósito aparente ou simplesmente não respondem a estímulos comuns. Maratonas são alguns dos maiores feitos de força e resistência do mundo. Mas o que aconteceria com o seu corpo se você decidisse correr uma maratona sem nenhum treinamento? As estatísticas são esmagadoras. Quase 50% dos participantes desistem da corrida antes de cruzar a linha de chegada. Uma maratona regular tem 42 quilômetros de distância. E se você não está acostumado com atividade física, é um grande desafio. Você provavelmente seria capaz de correr os primeiros 2 quilômetros sem grandes dificuldades, mas respirando alto e pesado pela boca. A partir do 5º quilômetro, sua temperatura corporal dispararia e você sentiria como se tivesse uma leve febre. Então provavelmente desistiria aqui. Mas se decidisse continuar, teria que enganar sua mente e corpo para correr mais 37 quilômetros.
No 32º quilômetro, atingiria o que é conhecido como a barreira. Seu corpo teria queimado todas as reservas de glicose e você ficaria extremamente cansado. Mesmo corredores experientes muitas vezes passam por esse estágio. No final da maratona, você estaria prometendo a si mesmo nunca mais fazer isso e deixaria a corrida com pelo menos algumas dores e o desejo de comer muitas comidas diferentes. Agora imagine isso, é uma noite clara e bonita. Não há nuvens e você pode ver 2 dos planetas mais brilhantes do céu piscando lá em cima. Estes são Marte e Vênus. Agora, já imaginou o que aconteceria se a Terra fosse o único planeta no Sistema Solar? Se os outros planetas não existissem, as coisas seriam realmente diferentes aqui. Os do Sistema Solar trabalham juntos, mantendo uns aos outros em um determinado lugar com a sua atração gravitacional. Agora, se Mercúrio ou Vênus deixassem de existir, a Terra se aproximaria do Sol. Nossa temperatura atmosférica se tornaria semelhante à da superfície de Mercúrio, 430 graus. Isso tornaria a vida na Terra impossível. Mas se Júpiter ou Saturno desaparecessem, provavelmente nos afastaríamos mais do Sol e a temperatura aqui cairia para abaixo de 130 graus negativos. Se a vida conseguisse sobreviver em tais circunstâncias, provavelmente seríamos aquáticos. A posição da Terra no Sistema Solar não só afeta todos os tipos de formas de vida, mas também dita as estações e a duração dos dias e do ano. Agora, quando dizemos que não existiriam outros planetas, isso inclui também as luas. Então, o que aconteceria se um belo dia a Lua simplesmente desaparecesse? Isso teria consequências catastróficas. Nosso satélite natural tem grande influência nas marés daqui. Em um universo sem Lua, elas diminuiriam cerca de 75%. Isso afetaria muito os caranguejos, mexilhões e caracóis marinhos que vivem em zonas de maré. Consequentemente, também impactaria a dieta de animais maiores e, por fim, os ecossistemas costeiros inteiros. O clima daqui mudaria. Marés e correntes de maré ajudam a misturar a água fria do Ártico com a água mais quente dos trópicos, estabilizando o clima em todo o mundo. Seria quase impossível fazer uma previsão do tempo, e a diferença média entre os lugares mais quentes e frios do nosso planeta se tornaria extrema. A ausência da Lua também influenciaria na inclinação da Terra. No momento, ela é de 23,5 graus em seu eixo, principalmente devido à gravidade da Lua. Sem nosso satélite natural, essa inclinação oscilaria entre 10 e 45 graus. Os cientistas acreditam que mesmo uma pequena diferença na inclinação poderia causar grandes mudanças, como a idade do gelo. Além disso, um céu sem lua acabaria com a vida de muitos animais noturnos. As mariposas evoluíram para voar usando a luz da lua e das estrelas. Tartarugas recém-nascidas a utilizam para encontrar seu caminho para o oceano. Diferentes animais dependem tanto da escuridão quanto de uma pequena quantidade de luar para caçar de forma eficaz. Agora, que tal viajarmos para trás no tempo e imaginarmos o que aconteceria se morássemos no Antigo Egito? Esta civilização durou mais de 3.000 anos. Os antigos egípcios foram responsáveis pela construção de alguns dos símbolos mais reconhecidos do mundo, as pirâmides de Gizé. Se você tivesse vivido no Antigo Egito, teria testemunhado um momento de enormes avanços científicos e matemáticos. Os antigos egípcios se organizaram em estruturas sociais rigorosas, então você provavelmente teria que se encaixar em uma delas. Teria nascido um trabalhador, um fazendeiro ou um especialista, que era um soldado, um marinheiro ou um professor. Ou teria feito parte da elite egípcia. Se fosse um fazendeiro, provavelmente viveria em uma casa feita de tijolos de barro com um forno de pedra e manteria sua comida armazenada em um poço no chão. Passaria seus dias cuidando de campos à beira do rio Nilo ou de gado e patos. Nos dias fiscais, pegaria parte de sua colheita e a levaria para o templo como pagamento pelo uso da terra. Caso fosse um membro da elite, teria passado a maior parte dos seus dias em banquetes e se adornaria com ouro e pedras semi-preciosas, exibindo toda a sua riqueza. Se você tivesse vivido no Antigo Egito, talvez fosse uma das pessoas que inventaram as mesas. Sim, antes dos egípcios não existia mesa. Essa invenção surgiu como uma maneira de manter os alimentos longe do chão.